Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que tem como objetivo falar sobre temas relacionados ao esporte e também sobre o futebol. E justamente futebol é o que vamos falar hoje. Eu estou aqui na companhia do Gabriel Ismanioto também, que é jornalista, nosso colega de CNU também. E seja bem-vindo então, Gabriel. É isso aí, Evandro. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai conversar sobre a Sul-Americana 2023, né? Fazer um pouquinho da retrospectiva, conversar um pouquinho sobre esse campeonato aí. Isso aí. Então, desejamos as boas-vindas para quem está acompanhando esse programa de hoje. Então, já temos os finalistas da Copa Sul-Americana 2023 e essa que é a 20ª edição da competição. Ela é organizada pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, e participam da competição 56 clubes das 10 associações sul-americanas de futebol do continente sul-americano. Gabriel, fala então como é que foi esse ano na Copa Sul-Americana, até porque tem uma questão de mudança de estádio, né, para essa final. Exatamente, a gente teve uma mudança, porque lá em março a Conmebol tinha anunciado que a final do evento ia ser no Estádio Centenário de Montevidéu. Mas agora, 6 meses depois, em setembro, ocorreu uma alteração, né? Que vai agora a final, o palco da final vai ser no estádio do Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. Um ponto interessante até para a gente falar desse estádio aí é que ele teve uma remodelação, né, uma reforma em 1994 para receber a final da Copa América. Hoje em dia, ele é utilizado pelo Clube Desportivo Maldonado, que joga na 2ª divisão do Campeonato Uruguaio, e ele também é utilizado por partidas de rugby. Olha só, curioso, né? Então, não é só o futebol que é disputado lá nesse campo que vai ser a final. E aí, olha só, né? A gente tem que só reforçar que o vencedor ganhou o direito de jogar a Recopa Sul-Americana em 2024 contra o vencedor da Copa Libertadores da América de 2023, né? Ou seja, vai ser aí entre Fluminense e Boca nessa final, ou do outro lado aí entre LDU ou Fortaleza, né? Então, entre essas equipes que vai ficar essa decisão dessa Recopa no ano que vem. E também a equipe que ganhar a Copa Sul-Americana vai garantir a vaga para Libertadores de 2024. Já estará na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024, mas queria que você falasse um pouquinho dos números. Quem que é o atual campeão, Gabriel? O atual campeão da Sul-Americana é o Independente Del Valle, né? Como você já bem disse, ganhou a Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo. E temos um detalhe interessante. Temos um time brasileiro e, mais precisamente, paranaense entre os maiores campeões, né? O Atlético Paranaense, ele tá ali com 2 títulos da Sul-Americana, junto com o Independente Del Valle e o Estudiantes da Argentina. E o Boca Juniors. Todos esses são os clubes que têm 2 títulos de campeão. Aí dá para ressaltar também o São Paulo e o Internacional, né? Que são outros 2 times brasileiros que têm um título de Copa Sul-Americana. Que bacana. Então, os brasileiros aí marcando presença. Brasileiros e argentinos, né? Além do time equatoriano, o Independente Del Valle, que recentemente tem sido uma equipe que tem aparecido mais nesse cenário internacional de futebol. Inclusive acabou ganhando de um brasileiro nas edições anteriores aí. Ganhou de São Paulo já também, em uma das edições. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Depois a gente retoma também essa questão dos números também. Mas tem uma mudança no formato, que a partir dessa edição o torneio passou a ter 2 mudanças, né, no formato de disputa, né? A primeira fase, que conta com times da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, passará a ser em jogo único, com os mandos de campo previamente sorteados, antes os sistemas de jogos em jogos de ida e volta, com as equipes do mesmo país se enfrentando.
Os vencedores de cada partida irão à fase de grupos, juntando-se aos times da Argentina, do Brasil e os provenientes da fase preliminar da Copa Libertadores da América. E na fase final vai ter um playoff entre os segundos colocados de cada grupo e os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Os vencedores dos playoffs enfrentam os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana pelas oitavas de final. E as equipes classificadas, né, as seguintes 44 equipes das 10 associações da Conmebol, se qualificaram para o torneio, ou seja, Argentina e Brasil, 6 vagas para cada, totalizando 12 equipes que entram na competição diretamente na fase de grupos. 8 demais associações restantes, que são 4 vagas para a primeira fase, totalizando 32 equipes na primeira fase, das quais 16 se integrarão à fase de grupos. E também, como o Gabriel falava aí anteriormente, então, sobre os campeões da Copa Sul-Americana. Então a gente tem aí o Independente Del Valle, que é o atual campeão, com 2 títulos, Atlético Paranaense com 2 títulos, o Independente da Argentina com 2 títulos e o Boca Juniors também com 2 títulos. Tem outras equipes também, Gabriel. Você faz a leitura pra gente também dessas outras equipes. A gente tem também a Chapecoense, né? Outro time brasileiro que é campeão. Além disso, tem o Independente de Santa Fé da Colômbia, o River Plate da Argentina, Lanús também da Argentina, o São Paulo Internacional, que eu já comentei anteriormente, que são campeões também. Tem a LDU de Quito agora, que vai disputar a final contra o Fortaleza, ela já tem um título também. São Lourenço da Argentina, Universidade de Chile e entre alguns outros. Um dado interessante para comentar aqui também é que, como a gente tinha comentado, o Brasil e a Argentina eles são os maiores campeões da Copa Conmebol Sul-Americana. A Argentina está em primeiro com 9 títulos e o Brasil vem logo atrás com 5 títulos. Então, dados bem legais para a gente apresentar sobre os campeões da Copa Sul-Americana. E a primeira edição foi realizada em 2002, ou seja, já tem mais de 10 anos aí que é disputada a Copa Sul-Americana. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, a equipe do São Lourenço foi o primeiro campeão, derrotando o Atlético Nacional na final. Esse destaque aí, né, que o Gabriel acabou trazendo aí, né? A Argentina com mais títulos, com 9, e seguido do Brasil com 5. Mas vamos falar um pouco da edição deste ano, né? A gente teve aí uma competição bem equilibrada e a gente tem como destaque o Fortaleza, pela primeira vez na história, chegando numa final, podendo ser campeão representando o Brasil nessa temporada. E para a gente falar um pouquinho dos números, o Fortaleza justamente é o dono do melhor ataque, o time mais ofensivo, com 27 gols marcados, tem 9 vitórias na competição. A equipe que mais empatou foi o Botafogo, que se esperava também que o Botafogo, pela fase que ele está no Campeonato Brasileiro, infelizmente acabou tendo a troca de técnico e acabou sendo eliminado pelo Defensa e Justiça, né? Esperava-se que o Botafogo pudesse também avançar, estar disputando a final também. E aí, justamente o Botafogo foi a equipe que ficou com 11 jogos sem perder. Então, é a equipe que conseguiu esse número bem positivo e, mesmo assim, não chegou à final. O artilheiro é o Mastriani, com 9 gols, do América Mineiro. O América Mineiro que acabou sendo eliminado aí também nas fases anteriores. E a gente também tem as curiosidades. Justamente, Félix Benítez é o jogador mais velho do Sportivo Ameliano do Paraguai, com 45 anos jogando. Olha só, Gabriel. Que coisa, hein? Geralmente os jogadores se aposentam com 38, 39, já estão se aposentando. Enquanto isso, o rapaz lá, o paraguaio, tá jogando bola ainda com 45 anos. Esse gosta do futebol. Olha só que curiosidade legal, né? E aí o jogador mais novo a entrar em campo foi Oscar Acunha, do Libertad do Paraguai, com 15 anos. Olha só que audácia, né? Que diferença. De idades, né? Que diferença de idades. O jogador mais alto é o goleiro, Carlos Miguel,
do Corinthians, com 2 metros e 4 centímetros. E o jogador mais pesado, o Matias Almeida, do Paraguai. Ele joga no Taquari, 180 quilos. Olha só. Olha só. Curiosidades legais aí pra gente trazer. E, Gabriel, queria que você falasse, então, desses destaques da semifinal do jogo de volta entre Fortaleza e Corinthians. Um ponto importante a ser destacado desse jogo de volta, né? Além da vitória do Fortaleza, que creio que muitas pessoas não esperavam Fortaleza na final da Sul-Americana, mas é o recorde de público, né? O Fortaleza conseguiu colocar 60.451 pessoas dentro do estádio, tendo uma renda bruta de R$ 1.829.561. Isso aí foi o recorde de um clube brasileiro nessa edição do torneio, além de também ter sido o recorde de público cearense nesse ano. O Tricolor ele quebrou um recorde que já era seu, né? A antiga marca de pública da Sul-Americana foi na vitória por 2-1 contra o América Mineiro pelas quartas de final, com 55 mil pagantes, né? E vale destacar que o Fortaleza agora ele vai disputar a sua primeira final internacional, né? É a primeira da história. E para a gente falar um pouquinho desta semifinal, que acabou ficando com a vaga o Fortaleza, né? Vencendo o Corinthians. O Corinthians teve uma troca de técnico, né? Acabou mudando de treinador para esta segundo jogo da decisão. E mesmo assim, após o empate no primeiro jogo, né? O Fortaleza acabou... empate 1-1 no primeiro jogo. 1-1, né? E aí o Fortaleza, ele começou marcando sob pressão e começou num ritmo intenso. Um ritmo, assim, muito agressivo, de procurar o gol para cima do Corinthians no primeiro jogo. O Fortaleza queria marcar aquele gol no começo, né? E a defesa corintiana estava atordoada. Até foi impressionante o primeiro jogo que o Fortaleza fez contra o Corinthians, porque eles não sentiram, né, jogar fora de casa, jogar dentro da Neoquímica Arena com a torcida do Corinthians, fazendo uma festa enorme, uma festa bacana, mas eles não sentiram essa tal pressão, né, tanto que eles buscaram o jogo o tempo inteiro e conseguiram sair na frente do placar. E depois o Corinthians acabou empatando o jogo. E no segundo, na volta, né, não foi muito diferente também. O Fortaleza buscou o tempo todo o jogo, marcou lá em cima e quis o resultado. E isso foi digno de também estar na sua primeira final agora internacional. E aí, só pra gente destacar alguns jogadores, né, que estão se diferenciando nesse time, a gente tem aí... Mas antes, Gabriel, vamos voltar um pouquinho. Até você tem uma opinião aqui para poder falar um pouquinho dessa preparação aí, né? Do que o futebol nem sempre é justiça, é isso mesmo? Queria que você falasse sobre isso. O futebol nem sempre ele é justo, né? Nem sempre o melhor time vence. Mas dessa vez ficou mais do que provado que o time com mais projeto, com mais organização, o time mais bem preparado, ele passou para a final. O histórico, esse time do Fortaleza está sendo o melhor da história com o melhor técnico da sua história, que é o Juan Pablo Vojvoda, né? Ele chegou nessa primeira final e vai tentar o título inédito agora no dia 28 de outubro, lá em Punta del Este, no Uruguai, como a gente já destacou. E ele já vem fazendo um trabalho que não é de agora, né? Já está há 2 anos e meio no comando do Fortaleza e merece, na minha opinião, ser coroado com esse título inédito da Sul-Americana. Nesses 2 jogos da semifinal, a gente conseguiu reparar uma diferença absurda entre o preparo dos 2 times. O time do Corinthians, até um ponto engraçado a se lembrar, eles estavam perdidos até na hora de cantar o hino. Tinha gente virada para um lado, virada para o outro, não sabia para onde olhava na hora de cantar. Onde está a bandeira, né, Gabriel? Na hora de cantar o hino. Onde está a bandeira pra gente? Exatamente. Mas esse time do Fortaleza, ele impôs a técnica, impôs a garra, impôs a organização. E isso é o fruto do trabalho, né? O que o Corinthians fez foi muito arriscado. De trocar um técnico de uma semana para outra. E
é pouco tempo, né? Para ter mudanças, assim, para surtir efeito em um trabalho de técnico no comando, no caso, né? E foi isso que aconteceu. Acabou dando a lógica dessa vez, né? Ainda mais numa decisão, né? Mudar. Acho que o Corinthians, ele sentiu muito a saída do Roger Guedes, né? Ele que vinha sendo decisivo, né? A venda do Roger Guedes acabou influenciando aí bastante até nas disputas aí, já que o Corinthians também estava bem na Copa do Brasil, né? Acabou sendo eliminado, mas acabou pesando. E agora, acho que um desafio... Claro, apareceram bons jogadores jovens, né? Por exemplo, o Gabriel Moscardo, o Murilo, que acabou sendo negociado. Bons jogadores jovens estão surgindo no Corinthians, o próprio Wesley, aí, revelação. Enfim, só que tem muitos jogadores experientes. Até aposta nessa decisão da semifinal foi do treinador entrar com 2 laterais aí que já são bem experientes, o Fagner e o Fábio Santos, né? E o Corinthians não conseguia sair lá do setor defensivo, né, nesse primeiro tempo. Praticamente não conseguiu sustentar essa pressão que o Fortaleza acabou exercendo, principalmente nesse segundo jogo da final. Pikachu surpreendeu lá jogando de meia pela direita. O Vojvoda estava jogando com o Marinho, né? Com o Marinho nessa posição, e o Pikachu acabou saindo da reserva alguns jogos e acabou ganhando essa titularidade. Vamos ver se ele vai ter sequência nesta temporada. Inclusive o Thiago Galhardo, que muitas vezes foi titular, hoje ele é só mais um que faz parte do grupo, né? Acabou indo para a reserva, mas era um dos principais jogadores aí, o Lucero, que foi titular. Eu acho que até vale o destaque pro Iago Pikachu, esse desenvolvimento natural que ele teve, né? Era um jogador, podemos dizer assim, comum, até na época que jogava pelo Vasco, e de temporada em temporada ele teve um desenvolvimento, teve uma superação na carreira e se transformou num jogador decisivo, né? Fazendo o primeiro gol do Fortaleza na semifinal, e depois o Tinga também, o zagueiro que atua como lateral, coroando essa classificação para a final. E aí, Gabriel, dinheiro bom. O Money entrou no bolso da equipe cearense. Primeiro clube do Nordeste a chegar em uma final da Sul-Americana, que vai levar essa bolada aí, quase um prêmio da Mega Sena, porque com a vaga na final, Fortaleza fatura mais de 5 milhões de dólares, ou seja, 9 milhões de reais. Supera os 25 milhões em premiações na competição internacional. E voltando aos destaques, Gabriel, fale aí desses destaques. Eu vou trazer aqui alguns dos nomes que estão se destacando nessa Copa Sul-Americana e também nos outros campeonatos com o Fortaleza, né? Primeiro é o Lucero, que nessa temporada já tem 18 gols e 7 assistências. Depois o Thiago Galhardo, que apesar de ter ficado de fora em alguns jogos, tem 15 gols e 3 assistências. O Iago Pikachu, que para mim é a revelação, né, do Fortaleza. Apesar de já ser um jogador com um pouco de bagagem, ainda assim se tornou uma revelação. Tem 8 gols e 9 assistências. O Pochettino com 6 gols e 7 assistências. E o Guilherme, que a gente até estava comentando sobre ele mais cedo, ali, antes de começar a gravação, que tem 6 gols e 5 assistências. Eu acho que vale também uma menção honrosa aqui pro Marinho, né? Pro Tinga, que é um zagueiro que está fazendo aquela função de lateral, ala ali, meio terceiro zagueiro, que fez o gol da classificação contra o Corinthians. E pro Zé Wellington, que está comandando o meio de campo ali e está sendo um dos principais pilares do time ali, entre a volância e o meio de campo para fazer aquela ligação ali, né? Inclusive fez o gol do primeiro jogo, né? Fez o gol do primeiro jogo, importante destacar, já estava até esquecendo. E aí vamos falar um pouquinho do histórico do Fortaleza. O Fortaleza, para chegar a essa final, nas oitavas de finais, passou pelo Libertad do Paraguai, 1-1 em casa e 1-0 no Paraguai. Nas quartas de finais, passou pelo América, 2-1 em casa e 3-1 lá em Minas Gerais.
no estádio da Independência. Nas semifinais passou pelo Corinthians, em 1-1 em São Paulo, e o jogo que a gente está falando agora, 2-0 no Castelão. Já o Corinthians eliminou os seguintes times. Nas oitavas de finais, venceu o Universitário do Peru por 1-0 na ida e 2-1 no jogo de volta. Importante até, desculpa só de interromper, mas destacar que esse jogo já fez parte daquela mudança que a gente comentou mais cedo, né? Que foi disputado nos playoffs, né? Que foi o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana contra o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Isso, lembrando que o Corinthians ficou em terceiro, né? Então acabou disputando esses playoffs aí, playoffs. Né? E aí, nas oitavas de finais, ele passou pelo New Old Boys por 2-1 na ida e 0-0 na volta. Nas quartas de finais, ele venceu o Estudiantes por 1-0 na ida e perdeu por 1-0 na volta. Porém, classificou-se nos pênaltis por 3-2. Com o brilho do Cássio, né? E no fim foi eliminado pelo Fortaleza. Mas quem o Fortaleza vai enfrentar nesta final, Gabriel? A gente falou bastante até agora do Fortaleza e do Corinthians, mas vale destacar também aqui um time do Equador, né? O LDU, que chegou aí na final também. É importante a gente trazer essa campanha que eles fizeram. Eles jogaram a fase de grupos, né? E se classificou em primeiro no grupo A, com 6 jogos, com 10 gols e 12 pontos marcados. Nas oitavas de final, eles classificaram nos pênaltis. O primeiro jogo, que eu não me lembro contra quem foi o jogo nas oitavas, mas venceu por 1-0 e perdeu na volta por 3-2. E classificou nos pênaltis por 4-3. Depois, nas quartas de final, venceu o São Paulo no Equador por 2-1. E na volta no Morumbi, perdeu por 1-0 e se classificou nos pênaltis por 5-4. Na semifinal, venceu o Defensa e Justiça, que tinha eliminado o Botafogo anteriormente. Venceu por 3-0 dentro de casa e depois foi na casa do time paraguaio só para cumprir dever, né? Só para cumprir tabela e acabou no empate de 0-0. E agora vai disputar a final. Vai disputar a final contra o Fortaleza, né? E detalhe curioso aí que o próprio LDU foi campeão em 2009 e vice em 2011. E a equipe equatoriana vai fazer sua terceira decisão no final. Mas, Gabriel, a gente tem que destacar o Vojvoda. O trabalho que ele está fazendo com o Fortaleza é realmente incrível, né? Assim, é uma campanha muito vitoriosa desde que chegou ao Fortaleza. Ele nunca perdeu uma decisão de título, né? Importante destacar isso. Todas que ele jogou, ele foi campeão, saiu campeão. Tem 3 títulos de campeonato cearense, um título do campeonato do Nordeste. E vale destacar que esse título do cearense em 2021 foi o primeiro da carreira. Primeiro da carreira dele. Ele já tinha chego no Fortaleza já para jogar essa final. Ele jogou com 15 dias de trabalho. E outro ponto a se destacar também dele é a longevidade que ele está tendo no Fortaleza, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem essa me fugiu a palavra, mas... Essa rotatividade de técnicos. Mas no Brasil, os técnicos não duram muito, né? Não duram muito. E o Vojvoda, junto com o Abel Ferreira do Palmeiras, são os técnicos que mais estão durando em seus cargos, né? O Vojvoda está há 2 anos e meio já no Fortaleza. São os técnicos aí com maior longevidade do futebol brasileiro. O Vojvoda, então, à frente aí do Fortaleza. Ele que acabou comandando equipes de menor expressão lá na Argentina, e Fortaleza, digamos que a torcida se identificou com ele, é um clube popular, né, em relação aos outros clubes que ele comandou lá na Argentina. E detalhe, o Lion vai disputar pela primeira vez uma decisão internacional, então o tricolor do Psy vai ter essa oportunidade pela primeira vez. E para a gente fechar, só que a final vai ser disputada em um estádio de pouca expressão, que é o Domingo Burguenho, que a gente falou, na cidade de Maldonado, vizinha à Punta del Este, e a capacidade da final é de 25 mil
torcedores. Ou seja, mais ou menos um quarto da capacidade onde geralmente é do Castelão, que alcança até 60 mil pagantes. E isso, lembrando que esse modelo é uma cópia do que foi adotado pela Europa, que não tem muito motivado os torcedores a irem aos estádios por conta da distância. Ou seja, o continente sul-americano tem distâncias maiores, territoriais, e aos custos também com ingresso. Tudo isso dificulta a logística tanto dos cearenses e dos equatorianos para se deslocar até a região da Cisplatina. Até a nível de comparação, né, em 2018, com as finais de ida e volta da Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Júnior Barranquilla, eles levaram quase 80 mil torcedores para os estádios, né? Isso somado, porque os jogos no estádio Metropolitano conseguiram levar 39 mil pessoas, e aqui em Curitiba, na nossa atual Liga Arena, né, a Arena da Baixada, o Atlético conseguiu colocar 40 mil torcedores dentro do estádio, né? E após esse jogo, em 2019, aconteceu a mudança para a final em jogo único, quando os sabaleiros, né, o Colón da Argentina, eles se deslocaram pelas vias terrestres por cerca de 13 horas, saindo de Santa Fé para chegar em Assunção. E, por outro lado, a presença da torcida do Independente Del Valle era pouca, né? Quase não tinha torcedores do Independente Del Valle dentro do estádio. Para fazer essa comparação, a gente falando em relação à logística, né? Bem legal você comentar sobre isso, Gabriel. Inclusive, já deixo a dica aqui, né? Acompanhe lá, veja, pesquise Los Palmeiras. Não é o Clube do Palmeiras, não. É Los Palmeiras, que é a banda que fez a música aí que tocou lá nessa final. Inclusive, gerou um clipe aí que é chamado Sabaleiro. Então, são conhecidos lá. E para a gente fechar, após a pandemia em 2021, esses números foram tão ruins que Atlético Paranaense e Bragantino participaram da finalíssima no Estádio Centenário, com apenas 6 mil torcedores no ano de 2021, preenchendo só 10% da capacidade do estádio, que pode receber até 65 mil torcedores. Gabriel, é isso que a gente tinha para falar da Copa Sul-Americana, sobre esses destaques. Queria agradecer por você nos ajudar aí na produção do roteiro, agradecer o Flávio também, que nos ajudou no o roteiro. Aí hoje ele tá hoje, mas também tá em produção. Ajudou a gente na produção da pauta hoje. E tá em produção externa, mas agradecer também o Arthur aqui pela operação de hoje. E a gente então se despede, Gabriel. É isso aí, deixar aqui nossas considerações finais, meu agradecimento ao Evandro por novamente ter me convidado para participar aqui, agradecer o Flávio pela produção, agradecer o Arthur também, que está ali por trás das câmeras, cuidando de tudo aqui pra gente, e agradecer a todos vocês que nos assistiram. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam a edição de hoje. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento.